Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o prefeito eleito, Rogério Santos. Tudo bem, Rogério? Seja muito bem-vindo. Parabéns oficialmente agora. Obrigado, Roberta. É sempre um prazer participar do Notícias em Debate. Boa noite a todos que nos assistem. E é uma nova etapa aí que a gente vem para a nossa cidade, novos desafios, o momento atual que estamos vivendo, não só da nossa cidade, da nossa região, do país e do mundo todo. A gente está vivendo, e já se falou isso na época da campanha, né, Rogério, sobre essa questão da pandemia, essas incertezas todas que a gente tem ainda em relação à saúde, à economia. Pegar a cidade de Santos com este cenário é algo assustador ou está preparado? Não, é um desafio. Eu tenho a minha carreira pública há muitos anos. Fui secretário de governo, do atual governo, do Paulo Alexandre, e passamos por grandes desafios na nossa vida, né? Vivemos momentos de epidemias, vivemos momentos de dificuldades econômicas, a maior crise da história do Brasil econômica, né? Começou em 2014, mas é um momento diferente, um momento diferenciado no mundo todo. É uma pandemia, é como se fosse uma guerra, né, Roberto? E que afetam vários setores da nossa vida, da vida de todo mundo, e temos que trabalhar juntos, né? As nossas prioridades colocadas para o governo, para o próximo governo que se inicia ano que vem, justamente foram pensadas na pandemia: a educação, a geração de empregos e a qualidade de vida na nossa cidade. A gente teve recentemente, né, a regressão para a fase amarela e se pensou até em se restringir o período do comércio. A gente sabe que o atual prefeito, Paulo Alexandre, já tem feito alguma articulação em relação a isso, de se voltar ao período integral, período de comércio. O senhor também tem participado dessas tratativas. O que a gente pode esperar daqui para frente? Sim, estive com o prefeito Paulo Alexandre na última sexta-feira, na semana passada, e conversamos lá no Palácio dos Bandeirantes, justamente colocando o nosso posicionamento. Eu, quando estava como secretário de governo, já tínhamos montado o Plano de Santos, justamente focado nessa questão do horário, porque, no nosso entendimento, o grande desafio é o horário do transporte público. Então, pode ser feito, como sugestão, uma mudança de alguns horários, conforme estabelecimento, mas o horário de atendimento, o horário de abertura do comércio, da prestação de serviço ao público, é bom, no meu entendimento, que ele seja livre, porque concentra menos pessoas no mesmo horário. Além disso, também não podemos esquecer que temos hoje no Brasil 14 milhões de desempregados. Temos que ter equilíbrio entre a saúde e a geração de emprego e a economia. E Santos tem, sim, um bom trabalho feito na área da saúde. Todas as pessoas em Santos tiveram atendimento, nenhuma pessoa na cidade de Santos deixou de ter atendimento público. Isso é importante. Lógico que ainda lidamos com uma doença muito desconhecida, há os avanços, aí, inclusive da vacina, a expectativa da vacina já aqui para o estado de São Paulo a partir do dia 15 de janeiro. Isso será um grande aliado e é em cima desse equilíbrio, mas sempre, lógico, valorizando e priorizando as vidas das pessoas. Mas a geração de emprego, o retorno da economia também são peças fundamentais. A gente tem que trabalhar no dia a dia lidando com essa pandemia, que é uma novidade no mundo todo. E o nosso posicionamento, o mesmo do prefeito Paulo Alexandre, é que se preserve o horário do atendimento ao público, o horário normal, sem restrições. O horário que a gente tinha na fase verde, é isso? Exatamente. Ok. Bom, Rogério, vamos voltar agora um pouquinho no que vai ser 2021, agora eleito. Quais são as suas principais metas? A primeira, como sempre falei, é a educação. Eu já anunciei a secretária, Cristina Barleta, que é uma funcionária pública de carreira, uma pessoa com quem eu trabalhei durante o governo do Paulo Alexandre, é a atual secretária e está fazendo uma grande transição para que a gente, junto com o corpo técnico da prefeitura, junto com os professores, junto com os educadores, com os alunos, com os pais, a gente possa ter essa retomada
da volta às aulas presenciais, o uso da tecnologia, uma TV educativa, e que também a gente consiga avançar numa questão importante, que é o ensino em período integral. Segunda meta, como eu sempre coloquei, é o empreendedorismo, a geração de emprego. Por isso, ontem, anunciei o nome da nova secretária de Turismo, e o turismo, que é a Célia Storino, que é também uma funcionária de carreira, pedagoga, especialista em gestão pública, e que nos últimos anos me ajudou quando estava na Secretaria de Governo, sendo o ponto focal da Unesco. Por isso, essa fusão da Secretaria de Turismo, se denominando agora Turismo, Empreendedorismo, com as questões do emprego, e Economia Criativa. Então, a CELE, esse segundo nome anunciado, e também o secretário de governo atual, que se manterá, que é o secretário de governo Flávio Jordão. Então, o senhor tocou agora nesse ponto, turismo, economia criativa, empreendedorismo. É isso que a gente pode esperar daqui para frente, né? Não só essa junção por parte da secretaria, mas de forma efetiva é isso que precisa andar junto para a cidade crescer. Santos tem grandes vocações. O Porto é a maior vocação que temos na nossa cidade, a origem da nossa cidade, a maior formação de mão de obra, seja através do emprego direto, seja também das prestadoras de serviço que circulam toda essa cadeia produtiva do Porto, né? E temos a vocação do turismo, com a boa notícia, os investimentos que a cidade fez em infraestrutura, que trouxeram retorno para a cidade de Santos como uma cidade turística. Fomos a quinta cidade mais procurada por brasileiros através da plataforma do Google. Recebemos um prêmio do governo federal, um selo nota A em turismo. O centro de convenções aí sendo gerido, tendo a gestão da GL, a maior empresa de eventos do mundo, que faz a gestão do centro de convenções de Barcelona, Istambul, Paris, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, escolheu Santos pela capacidade, por tudo isso que a gente vê do turismo, não só as naturezas, as belezas naturais, né, mas também o acervo histórico da cidade, o turismo de negócios. Então, o turismo, ele agrega muitos serviços, restaurantes, bares, prestadores de serviço. Por isso, voltar o empreendedorismo junto com o turismo é fundamental. E a economia criativa? Santos é referência, é cidade da rede mundial da Unesco. Esse ano que entra, teremos o evento internacional de economia criativa pela primeira vez na América Latina e foi escolhida a cidade de Santos. Santos é referência em economia criativa. Então, fortalecer a Secretaria de Turismo com a vocação do empreendedorismo, da economia criativa, é uma estratégia fundamental para o desemprego, para a formação de novos empregos e ampliar a cadeia produtiva criativa da nossa cidade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a cidade de Santos com o prefeito eleito Rogério Santos. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e a gente conversa com o prefeito eleito Rogério Santos. Prefeito, a gente estava falando sobre as questões de turismo, já falamos sobre educação. Gostaria de tocar num assunto agora muito importante, que é a saúde. Temos boas notícias para o ano de 2021 em relação à saúde? É o que a gente espera, pelo menos, né? Sim, na sexta-feira também, junto com o prefeito, nessa agenda no Palácio do Governo do Estado, tivemos aí a boa notícia da manutenção do convênio para que a gente possa manter os leitos, né, do Hospital Vitória em parceria e, com isso, garantir atendimento. A questão do calendário vacinal, vacina chinesa em fase de aprovação, junto com o Instituto Butantan, são boas notícias. Mas dizendo sempre que a participação da população, esse conceito de cidadania, de prevenção, o uso da máscara, do álcool gel, são fundamentais, né? E a boa notícia é que continuaremos investindo forte na saúde pública da cidade de Santos. Eu tenho no meu plano de governo, uma das prioridades é uma policlínica no DIC da Vila Gilda, a construção do nosso hospital pediátrico
para a cidade de Santos, avançando nas políticas públicas da saúde e novas policlínicas também para os bairros que estão demandando. A gente sabe que a saúde pública, a necessidade da população em busca do apoio do poder público, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, é fundamental. Garantir a prevenção e o atendimento para as pessoas. Prefeito, a gente está entrando agora nesse período de férias, virada de ano, temporada. A gente sabe que a cidade de Santos é uma cidade turística, a nossa região, de uma forma geral, sempre recebe muitos turistas e esse ano é um ano diferenciado, né? Como conseguir ter segurança nesse período, como equalizar a questão do turismo, a questão da economia, da saúde? Vamos trabalhar forte aí, mais uma vez, junto com o governo do estado. Temos a Operação Verão, que começa dia 21 desse mês, também uma articulação do governo do estado, com as prefeituras da nossa região, a nossa guarda municipal, e darão todos o apoio, não só na questão da segurança, mas também na fiscalização e na disciplina nesse período de Covid. Teremos aí a ausência do nosso Réveillon, o segundo maior Réveillon do Brasil, só perde para o do Rio de Janeiro. Será uma grande ausência na nossa cidade. Cancelados os fogos, então, oficialmente? Cancelados, né? Não existe condições, né? Até porque não estamos vivendo um momento de grandes festas, porque a vida sempre tem que ser celebrada, mas sabemos aí da dor, né, e do respeito que nós temos às pessoas que nos deixaram nesse último ano. Estamos vivendo um momento de muita reflexão. Eu acho que é um fim de ano para que a gente tenha esse momento, né, e essa virada de ano, Natal, como um momento de reflexão das nossas atitudes, da coletividade, do que a gente precisa e o que a gente espera para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Momento de união. Tivemos aí uma grande divisão no mundo todo em relação ao enfrentamento a essa pandemia. Muitas pessoas se dividiram entre saúde, economia. Isso não pode acontecer. Todos nós temos que estar juntos. Eu acho que esse é o principal sentimento que a gente tem de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, e essa ausência dessa festa de Réveillon. Mas a gente sabe que Santos, como destino turístico, já está sendo procurado, os protocolos serão mantidos, a capacidade máxima dos hotéis, a capacidade máxima dos restaurantes, dos bares, dos equipamentos públicos destinados ao turismo, tudo isso será regrado pelo poder público e teremos a participação aí do governo do estado também, não só na parte orientativa, mas também na parte de fiscalização. E sempre que houver necessidade da questão dos bloqueios, né, das orientações, a medida de respeito e de garantir a vida sempre estará em primeiro lugar. A princípio, então, prefeito, hotéis não serão fechados e a gente também não tem nenhuma restrição mais intensa na orla da praia. É uma verificação que se faz dia a dia. Estamos vivendo essa segunda onda que começou na Europa, nos países asiáticos, começa a chegar aqui no Brasil, né? Já há um aumento do número de pessoas contaminadas. Existem vários estados do Brasil, a maioria está numa fase de entrando na segunda onda, novamente crescendo o número de pessoas contaminadas. São decisões que serão tomadas no dia a dia, né, em conjunto com a região, com o governo do estado, mas sempre buscando uma racionalidade e buscando também aquilo que já aprendemos. Evoluímos muito, repito, no começo não usávamos máscaras, aprendemos muito com a questão das restrições de horário, dos protocolos, e é assim que a gente quer seguir, dia a dia, verificando as questões epidemiológicas, ouvindo a Organização Mundial de Saúde e tendo muita serenidade. Eu mesmo, nesse período de transição, já participei de algumas reuniões que o prefeito me convidou, os segmentos produtivos da cidade, para discutir os horários, os protocolos. É algo que a gente vai ter que conversar dia a dia. É muito difícil um planejamento nesse momento, com essa epidemia, a longo prazo ou a médio prazo. O que eu sinto nesse momento é que precisamos ter esse equilíbrio e é o que estamos fazendo. O prefeito
Paulo Alexandre tomou uma decisão assertiva, da qual eu concordo, né, que é a questão da manutenção dos horários. A princípio, queremos um Réveillon com segurança e também com a nossa economia girando. Mas muito vai depender da participação das pessoas. A gente às vezes vê pessoas usando a máscara no queixo, pessoas não usando máscara. Verifiquei ontem, andando pela cidade, algumas pessoas não usando, não se protegendo. É muito mais uma necessidade, uma participação da população do que apenas o poder público. Precisamos trabalhar juntos, ter essa consciência que o comportamento individual influencia no comerciante, na atividade econômica, na ocupação dos leitos do hospital. É preciso que haja essa consciência coletiva. E é isso que a gente vai buscar agora. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a conversar com Rogério Santos, prefeito eleito. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e a gente está conversando com o prefeito eleito Rogério Santos. Rogério, a gente estava falando sobre as questões relacionadas à Covid. A gente sabe que teve um aumento significativo nesses últimos tempos, né, nos números de casos da Covid. Como é que está a situação nos hospitais da nossa região? Olha, nós temos um controle aí sobre o número de leitos. Nós chegamos a reduzir o número de leitos abertos, mas eu destaco que Santos não fez hospitais de campanhas, aqueles hospitais que são desmontados. Pelo contrário, nós investimos em infraestrutura e em equipamentos. Então, a qualquer momento, havendo necessidade de abrir novamente os leitos, nós faremos esse trabalho. Mas temos certeza que o trabalho preventivo, tudo o que foi feito, as restrições colocadas, a própria população acostumando o novo normal e operando mais, né? Não relaxando com a questão das máscaras, das aglomerações, nós não precisaremos entrar nessa questão. Mas, se for necessário, a cidade está preparada. É algo que monitoramos dia a dia com os indicadores da Secretaria de Saúde. Ok. Prefeito, muito obrigada pela sua participação. Sucesso agora no ano de 2021 e um Feliz Natal para você. É isso que desejamos a todos, né? Que o mundo volte até essa normalidade, que a gente possa abraçar as pessoas, a gente possa beijar mais à vontade e que esse é o espírito de todo brasileiro, de todo santista. Roberto, um grande beijo, um beijo a todos que nos assistem aí no Notícias em Debate e mais uma vez um grande prazer falar com todos vocês. Muito obrigada, prefeito. A ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.